Já parou para pensar como o capitalismo se mantém tão forte, mesmo com tantas crises e contradições? Não é só na fábrica ou no escritório que as coisas acontecem. A chave está em algo que os pensadores neomarxistas chamam de reprodução social. E é isso que vamos desvendar hoje. O neomarxismo nos convida a olhar além da exploração econômica direta e focar em como o sistema se perpetua no nosso dia a dia. Pense na família, na escola, na mídia, até nas redes sociais que você usa. Tudo isso ajuda a moldar quem somos, o que desejamos e como vemos o mundo. Eles criam as regras do jogo, as normas e as rotinas que fazem a lógica do capital parecer natural, quase inevitável. Essa reprodução não é uma simples cópia. É um processo ativo, que precisa do nosso consentimento, mesmo que sutil. Precisa que a gente acredite no sistema. A ideologia aqui não é só um discurso político óbvio. Ela está nos nossos hábitos, nos nossos sentimentos, nas coisas que nos cercam. O transporte público que dita quanto tempo livre teremos, a publicidade que nos ensina o que desejar, o algoritmo que organiza nossa atenção no celular, tudo isso compõe um ecossistema que forma nossas escolhas livres. É aqui que entra a ideia de hegemonia, popularizada por Gramsci. Hegemonia não é só dominação pela força, é uma liderança intelectual e moral. É quando os interesses de um grupo dominante são apresentados como o interesse de todos. A escola, por exemplo, pode até ensinar pensamento crítico, mas o sistema de notas e competição transforma conhecimento em uma moeda para o mercado. A mídia pode falar de diversidade, mas muitas vezes transforma pautas importantes em produtos de consumo. A hegemonia funciona nessas brechas, misturando pequenas concessões com grandes limites. E quando falamos de trabalho, a reprodução social fica ainda mais clara. Pense no trabalho de cuidado. Cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, dos idosos. Historicamente, esse trabalho foi desvalorizado e colocado nas costas das mulheres, mas é ele que sustenta a força de trabalho que vai para o mercado. O neomarxismo amplia o conceito de exploração para incluir todo esse tempo e energia não pagos, sem os quais o capital não funcionaria. E isso nos mostra que a classe social não é a única peça do quebra-cabeça. Gênero, raça e o lugar onde vivemos também são fundamentais para entender como a exploração acontece. A cultura, longe de ser só um reflexo da economia, é um campo de batalha. Séries, filmes, conteúdos virais, tudo isso produz e disputa valores. A imagem do empreendedor de si mesmo, a ideia de que precisamos ser flexíveis e resilientes, as histórias de sucesso individual. Tudo isso molda nossas expectativas sobre o que é ter sucesso ou fracassar na vida. O capitalismo de plataforma, com seus algoritmos, nos classifica e prevê nossos comportamentos, muitas vezes reforçando preconceitos de gênero, raça e classe. A gratuidade de muitas redes sociais e serviços online é uma ilusão. Pagamos com nossos dados, com nossa atenção, nossas interações se tornam matéria-prima para o lucro de poucos. É uma nova forma de fetiche. Não é mais só a mercadoria que esconde as relações sociais. Agora, a própria experiência esconde a extração de valor. As leis e as regras econômicas também participam desse jogo. Contratos, termos de uso, patentes, tudo isso naturaliza a ordem atual. Ao mesmo tempo, direitos trabalhistas e políticas sociais são conquistas importantes, frutos de muita luta, que servem como um contrapeso. O neomarxismo não vê essa proteção social como algo puro, mas como um terreno de disputa. Ela pode tanto estabilizar o sistema, evitando que ele quebre, quanto ser a base para construirmos algo novo. Pense na escola e no hospital público. Eles são incríveis por democratizar o acesso a bens essenciais, mas ao mesmo tempo podem reproduzir hierarquias. A igualdade formal de acesso não apaga as desigualdades de berço, do capital cultural, de tempo livre. A promessa de que qualquer um pode subir na vida individualmente acaba legitimando um sistema que tem barreiras estruturais gigantescas. A própria cidade onde vivemos é um mapa do poder. A separação entre bairros ricos e pobres, o preço dos aluguéis, a privatização de praças, tudo isso define quem tem acesso a quê. O tempo que você gasta no trânsito não é um acaso, é uma variável de classe. O espaço urbano mostra concretamente as relações de produção. E claro, não podemos esquecer da dimensão ecológica. A crise climática não afeta todos da mesma forma. A degradação ambiental é sistematicamente jogada nas costas das comunidades mais vulneráveis. O neomarxismo se junta ao chamado por uma transição ecológica justa, que não seja só uma maquiagem verde, para um novo ciclo de acumulação desigual. No cenário global, a reprodução social se manifesta nas hierarquias entre países. Nações periféricas são pressionadas por dívidas e dependem de tecnologias controladas por grandes centros de poder. Isso limita a capacidade delas de criar políticas sociais
e de se desenvolverem de forma autônoma. Mas essa análise toda não é para nos deixar pessimistas ou paralisados. Pelo contrário, ela nos mostra exatamente onde podemos e devemos agir. É preciso organizar os trabalhadores de aplicativos, os terceirizados. É preciso lutar por uma mídia pública e independente, por uma internet mais livre e democrática. Precisamos de leis que regulem os algoritmos e protejam nossos dados. A democracia precisa ser mais do que apenas votar de tempos em tempos. Ela tem que ser uma prática social constante, com participação popular, orçamentos deliberativos e instituições que realmente deem voz à sociedade. Uma reforma tributária justa, que cobre mais dos super-ricos. Políticas para uma indústria verde e a universalização de serviços públicos de qualidade são caminhos concretos. O papel da universidade pública também é fundamental. Ela precisa resistir à lógica do mercado e focar em produzir conhecimento para o bem coletivo, dialogando com os problemas reais das pessoas. Em resumo, o neomarxismo nos mostra que o capitalismo sobrevive não tanto pela força bruta, mas por uma engenharia sofisticada do nosso consentimento e do nosso cotidiano. E isso aponta para as nossas lutas mais urgentes: a disputa pelo nosso tempo, pela nossa atenção, pela infraestrutura que usamos e pela definição do que é uma vida que vale a pena ser vivida. Lutar por uma jornada de trabalho menor, por uma renda básica, pelo cuidado como responsabilidade de todos e pela democratização da informação são formas de construir uma contra-hegemonia. Não se trata só de denunciar o sistema, mas de construir alternativas reais, vividas, que mostrem que outro mundo é possível. É um trabalho de paciência estratégica e muita criatividade. A hegemonia se combate com organização, com ideias e principalmente com exemplos concretos de que podemos produzir, desejar e conviver de uma forma muito melhor. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa reflexão, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. 8 a Proxima.